Olá, amigos que acompanham a TV Câmara de Tupã, uma TV a serviço da população. Começa agora mais um programa Ponto de Vista, sempre recebendo os vereadores da Câmara Municipal de Tupã e convidados especiais. Hoje temos o prazer de receber o segundo secretário da mesa diretora, vereador Pastor Eliezer de Carvalho. Hoje com um convidado muito especial, temos o prazer de receber hoje o reverendo Pastor Walter de Souza, da Igreja Quadrangular aqui de Tupã, para falarmos sobre um importante momento. Estamos celebrando 101 anos da Igreja Quadrangular, instituída no mundo, e 73 anos aqui no Brasil. E vale destacar que a Igreja do Evangelho Quadrangular ela é firmada em 4 pilares. Jesus salva, Jesus batiza com o Espírito Santo, Jesus cura, Jesus o Rei, que em breve voltará. O pastor Eliezer utilizou esse momento importante durante a tribuna da última sessão camarária para destacar os pilares da Igreja do Evangelho Quadrangular. E hoje vamos falar um pouquinho sobre a fundação da Igreja, o trabalho que a Igreja realiza não só no mundo, mas também em especial aqui na cidade de Tupã. Pastor Eliezer, seja bem-vindo ao programa Ponto de Vista, hoje com o reverendo Walter, falando sobre os 73 anos da Igreja Quadrangular aqui no Brasil, 101 anos no mundo, realizando um trabalho muito importante junto a muitas pessoas, muitas famílias. Seja bem-vindo. Obrigado, Glaucio. Cumprimentar toda a nossa população, telespectadores. Hoje nós estamos aqui, não poderíamos deixar passar em branco essa data tão festiva, onde a Igreja do Evangelho Quadrangular, no próximo dia 15 de novembro, agora sexta-feira, estará completando aniversário no Brasil. E nós também estamos celebrando aí o centenário da nossa igreja, fazendo 101 anos na Igreja Internacional. Mas para nós aqui no Brasil, agora dia 15, o próximo dia 15, é realmente uma data muito marcante, onde a Igreja Quadrangular está completando seus 73 anos. E eu convidei o pastor Walter, que é o nosso bispo aqui regional, também membro do Conselho Estadual, para que pudesse estar falando um pouco aqui sobre a história da nossa igreja, algumas curiosidades, que às vezes a população não sabe, mas está falando um pouco aí sobre o trabalho aqui em Tupã também, no Brasil. Quero agradecer o pastor Walter, sempre com bastante compromisso, mas abriu aqui um espaço para atender o nosso convite. Obrigado, vereador Pastor Eliezer. Pastor Walter, seja bem-vindo à TV Câmara de Tupã, um momento muito feliz, afinal de contas são 73 anos da Igreja Quadrangular aqui no Brasil, 101 anos no mundo, e claro, agradecer ter atendido o nosso convite, estar aqui conosco, falando sobre o trabalho importante que a igreja realiza não só no mundo, mas também em especial aqui no país. E também vamos falar das ações aqui na cidade de Tupã. Seja bem-vindo. Graças a Deus, obrigado, Glaucio, pastor Eliezer, nosso vereador, nosso representante da Igreja Quadrangular, essa Casa de Lei. E também nós estamos aqui comemorando os 73 anos, esses 101 anos no Brasil, da Igreja do Evangelho Quadrangular que nós aprendemos a amar. A Igreja Quadrangular, ela quebrou alguns paradigmas. Eu quero, no decorrer desse momento, estar explicando qual o paradigma, o que ela quebrou alguns tabus. Verdade, essa semana eu comentava na nossa igreja, que é uma igreja que ela não tem nem tipo de restrição. Restrição como aquele que sobe no púlpito e prega a palavra de Deus. Se é homem, se é mulher, se é jovem, se é adolescente, ela tem abertura para tudo. Porque, bem na verdade, a Igreja Quadrangular ela foi fundada há 101 anos atrás, uma mulher, Que igreja que foi fundada pela mulher? É uma igreja que valoriza as mulheres. Você, mulher que está assistindo, você na Igreja Quadrangular sempre vai ter ali o seu espaço. Sendo da Igreja Quadrangular, nós valorizamos bastante a mulher. No decorrer, eu vou estar explicando algumas grandes mulheres na Igreja do Evangelho Quadrangular que são destaque. Então, eu agradeço por estar nessa programação, estar falando um pouquinho da nossa igreja para que você, no decorrer, possa entender e compreender o que é a Igreja do Evangelho Quadrangular. Muito obrigado. Pastor, vamos iniciar, inclusive com a participação do pastor Eliezer também. O senhor falou muito bem, a igreja foi fundada pela Aimee Semple McPherson em 1923 nos Estados Unidos, e uma característica importante da igreja é o engajamento social, a participação da sociedade, e depois a gente vai pontuar no que tange aqui na nossa cidade de Tupã. Isso, a Igreja Quadrangular foi fundada nos Estados Unidos, ali pela nossa missionária, uma mulher de Deus, uma mulher que quebrou todos os paradigmas. Quem era a Aimee? A Aimee era um artista, verdade. Um artista que participava junto com Charlie Chaplin, com Marilyn Monroe,
Inclusive, esses dons que eu estou citando, eles frequentavam a igreja do Evangelho Quadrangular daquela época. E por incrível que pareça, a igreja quadrangular foi criada com teatro. Se você vê o início, e eu tive a curiosidade de estar estudando, está vendo? Eles faziam teatro antes da pregação. E Charles Chaplin participava dos teatros que era feito. Nós vemos a biografia daquela época. Então ela veio assim, veio revolucionando. Naquela época, uma mulher pregando o evangelho, uma mulher subindo no púlpito, né, na época da segregação racial, na época que mulher não tinha direito praticamente a voto, e uma mulher sai pregando na rua por todos os Estados Unidos e consegue o evangelho chegar em mais de 180 países, entendeu? Então nós temos muito prazer, agradecemos a Deus por essa igreja, e é uma igreja que ela abre a toda a sociedade, a toda a família. Ela tem trabalho para jovem, ela tem trabalho para criança, ela tem trabalho para homem, ela tem trabalho para casais, ela tem trabalho para adolescente, e ela tem trabalho para toda a família. E agora nós estamos é bom ressaltar que a Igreja Quadrangular está com um trabalho novo, porque nós descobrimos que as pessoas dos dias de hoje, talvez você que está me assistindo nesse momento, você está precisando de ajuda nesse momento. Hoje a doença do momento é aqui, ó, na mente da pessoa. Então ela tem um trabalho voltado da psicologia, nós temos pastor psicólogo, que dão assistência gratuitamente para as pessoas que estão com problema mental, com problema de depressão, problema de angústia, problema síndrome do pânico, ataque de ansiedade. Então ela está trabalhando e nós estamos treinando os nossos pastores também para trabalhar nessa área. Porque nem toda doença, falando com relação à igreja, é físico, mas muitas das vezes a maior doença hoje é emocional. Quantas pessoas que estão sentadas no sofá hoje assistindo essa programação, né, e muitas das vezes estão com depressão, estão com síndrome do pânico, ataque de ansiedade, precisa de ajuda. É bom o amigo telespectador saber que na Igreja do Evangelho Quadrangular nós tratamos desse assunto também como uma doença qualquer, igual a dor de cabeça, igual a dor de coluna, igual ao problema do coração. Então a Igreja Quadrangular ela procura ajudar a sociedade. Quando a nossa missionária Aimee, ela fundou a Igreja do Evangelho Quadrangular, ela não imaginaria que ela ia chegar a essa dimensão. Mas por ser uma igreja familiar, a família, a esposa, a mulher, ela sabe da necessidade dentro de casa. Ela sabe da necessidade do marido, que ela cuida da necessidade do marido. Sabe da necessidade do filho. Sabe os problemas que está tendo na escola e lá fora. Então tudo isso as mulheres têm trazido para dentro da Igreja do Evangelho Quadrangular. Bem, na verdade, praticamente quem manda na Igreja Quadrangular é as mulheres, viu? A maioria. Pastor Elias, é importante esse relato do pastor Walter, e vai destacar, né, o trabalho que a missionária Aimee realizou lá atrás, em 1923, e depois a gente vai falar da chegada no Brasil, mas durante esse período aí de 1923 até 1951, esse intervalo, a gente sabe da importância da igreja, não só nos Estados Unidos, mas em várias partes do mundo, né, e com essa característica importante que é o engajamento, chamar a sociedade para participar da igreja, com essas ações que depois a gente vai falar também dos projetos que a igreja realiza, e esse detalhe aí no finalzinho da fala do pastor Walter, que é a predominância da mulher, a mulher que realmente, né, a gente sabe que a mulher hoje em dia no lar, ela que é a grande base de tudo, ela que sustenta a família, ela que é o apoio do marido, a leoa que cuida dos filhos, né? Então com certeza a mulher tem um papel fundamental na sociedade e a igreja do Evangelho Quadrangular reconhece muito isso. Com certeza, né? Essa curiosidade, a primeira curiosidade é que a Igreja Quadrangular, ela não foi fundada no Brasil, ela foi fundada nos Estados Unidos. Sim. E foi fundada por uma mulher. Então, essa é a primeira curiosidade. Às vezes a pessoa fica perguntando, né? Outro dia eu vi um comentário, né? Estamos colocando vários vídeos agora sobre essas curiosidades da igreja. Uma pessoa comentou lá, eu achei que a igreja tinha sido fundada no Brasil, né? Mas na verdade a Igreja Quadrangular hoje ela está em mais de 180 países, como o pastor Walter falou, mas ela foi fundada nos Estados Unidos e por uma mulher. E essa mulher foi uma mulher fora da média, na época dela, que nem o pastor Walter falou. Ela foi fora da média, né, porque era uma época que a mulher não tinha voz. Né, estamos falando há 100 anos atrás. E ela realmente se destacou com o ministério evangelístico, ela foi considerada uma das maiores evangelistas no século XX. Ela foi considerada entre os evangelistas, ela está entre os maiores evangelistas do século XX.
Então, ela é uma personagem super conhecida, né, e reconhecida nos Estados Unidos. Para você ter uma ideia, Glaucio, ela foi a primeira mulher que abriu a primeira rádio gospel nos Estados Unidos, foi ela que abriu. Foi. A primeira rádio gospel que nos Estados Unidos, quem abriu foi a Aimee. Então, ela tinha uma visão, ela era uma mulher visionária, né, de como tocar as pessoas, de como ela tinha, né, essa sensibilidade artística, ela conseguia, através, né, das artes, através da facilidade que ela tinha, ela conseguia alcançar as pessoas mais facilmente. E ela fez um trabalho, grandes cruzadas evangelísticas por todos os Estados Unidos. Então foi uma mulher que realmente é muito relevante para aquela época. Hoje talvez não, né, Glaucio? Porque hoje as mulheres têm o seu espaço, as mulheres ainda continuam essa luta do seu espaço, mas é importante a gente salientar que nós estamos falando há 100 anos atrás, de uma mulher que se levantou, né, para poder ser uma voz, principalmente na questão da evangelização, e ela tinha um ministério tremendo de cura divina. Quando a gente começa a estudar a história dela, ela realmente tinha um ministério que tocava a vida das pessoas e falava sobre a salvação, e ela que recebeu essa visão quadrangular, né? Ela que recebeu a visão das cores da nossa bandeira, que é a cor vermelha, amarela, ouro, né, a cor azul e a cor roxa, né, que tem toda essa representatividade, a cor vermelha que representa o sangue de Jesus, a cor azul, né, que a gente olha para o céu é azul, que representa a cura divina, que o nosso milagre vem do céu, né, a cor amarela, ouro, que representa o ouro, o poder, o valor que o ouro tem, né, que representa o batismo, que é a promessa do batismo com o Espírito Santo, né, e a cor roxa, que representa a cor real, de rei, né, que representa Jesus como esse rei, né, que, como diz a história, né, Pilatos colocou uma placa em cima da cabeça de Jesus quando ele foi crucificado, e esse é o rei dos judeus. Então Jesus realmente é um rei, e para nós ele é esse rei que um dia voltará para buscar os seus escolhidos, a sua igreja, que está aqui na terra, né, para morar com ele eternamente. Então essa é uma curiosidade também da Igreja Quadrangular, que foi recebida, né, da nossa fundadora, porque ela está baseada nesses 4 pilares. Por isso, Igreja do Evangelho Quadrangular. Mas tudo foi a nossa fundadora que recebeu toda essa visão das cores, né, do porquê quadrangular. Tá? Então ela que recebeu essa visão e passou não só para os Estados Unidos, mas hoje nós pregamos exatamente como em todos os lugares a Igreja Quadrangular é dessa forma. Perfeito. Pastorini, destacando que durante a fala do senhor e também do pastor Walter, você está acompanhando imagens também, mencionar a Aimee, enfim, algumas imagens também para ilustrar toda essa história, a fundação da Igreja do Evangelho Quadrangular. Bom, chegamos em 1951, né, e o missionário Harold Williams trouxe a Igreja do Evangelho Quadrangular aqui para o Brasil. Inclusive, né, pastor Walter, vale destacar que com a chegada da igreja aqui no país, há 73 anos, ela se adaptou às necessidades ali da comunidade, das comunidades, enxergando as necessidades ali das várias comunidades, e aí, claro, trabalhando, agregando, trazendo a sociedade e ajudando para poder resolver essas problemáticas, essas diversas comunidades. Sim, foi uma visão que Deus deu de ampliar nossas tendas. A visão que Deus deu de ir para outros países. Aí fizeram uma reunião nos Estados Unidos, construíram uma tenda à mão. A história diz, ele foi construir essa tenda à mão. E ele veio ali por Belém do Pará, veio por ali, de navio, veio por ali, entrou por ali, bem, na verdade. E veio parar em São João da Boa Vista. Em 1951, 15 de novembro de 1951, ele chega. E qual que era a estratégia do missionário Haroldo? Era ensinar o inglês para as pessoas aqui no Brasil. Aí ele começou a aprender a falar meio arrastado português, e ele montou uma escola, tipo assim, uma escola básica de inglês. E ali começou a juntar aquele povo, e viu que aqui tinha necessidade. E começou a levar para aquele povo ali a palavra de Deus, mas também com o trabalho social, que daqui a pouco nós iremos falar. E a Igreja do Evangelho Quadrangular, ela foi crescendo. As pessoas foram conhecendo. Ele pregou, quebrou também outros paradigmas. Naquela época, só tinha as igrejas mais tradicionais, ninguém batia palma,
na igreja de jeito nenhum. A maioria das igrejas tradicionais, os homens sentavam de um lado, as mulheres sentavam de outro. Era uma igreja de uso e costume. Fui a primeira igreja no Brasil a quebrar esse uso e costume. Porque chega o missionário Haroldo pregando, entendeu? Batendo palma, cantando esses corinhos avivados que você vê hoje nas igrejas neopentecostal. E, na verdade, muitas pessoas, talvez, meu amigo telespectador, você não sabe. A maioria das igrejas grandes hoje que tem, saíram da igreja do Evangelho Quadrangular. Vou falar uma, a Igreja Universal. Você sabia que o fundador da Igreja Universal, no passado, da onde ele saiu era da Igreja Quadrangular, da Brasil para Cristo? Ele saiu da Brasil para Cristo. Então, o pastor da Brasil para Cristo era da Igreja Quadrangular. Aí surge a Universal, que saiu da Igreja Quadrangular. Aí vem a do R.R. Soares, da Igreja da Graça, que saiu da Universal, que é neta da Igreja do Evangelho Quadrangular. E várias outras igrejas hoje, porque esse povo que levanta a mão, que bate palma, esse povo avivado, todos, quando em 1951 chegou no Brasil, não fazia isso. Então a Igreja Quadrangular ela veio trazer para algo novo, veio trazer teatro, não se fazia teatro na igreja, de jeito nenhum. Hoje é uma igreja que faz teatro, uma igreja que tem coral, uma igreja de juventude, uma igreja com a visão nova, a igreja onde ela agrega todo o povo. Ali abriu a Igreja Quadrangular em São Paulo, Praça Olavo Bilac, e ali saiu por todo o estado de São Paulo. Hoje, no estado de São Paulo, eu sou conselheiro, é dirigido pelo pastor Toninho Stefan e mais 12 conselheiros. O pastor Toninho Stefan, ele é o presidente estadual, porque a Igreja Quadrangular tem o Conselho Nacional e depois, nos estados, tem os conselheiros estadual que dirigem o estado. Então, nós estamos ali em São Paulo, na sede, na Rua Olímpio da Silveira, estamos ali com a nossa sede, e ali tem uma sede estadual que está o pastor Toninho, e tem mais 12 conselheiros que ajudam o pastor Toninho a conduzir toda a Igreja Quadrangular, mais de 2.000 igrejas no estado de São Paulo. E eu sou um desses conselheiros. Muitas vezes, embora a pessoa não saiba, eu tenho que sair daqui, rodar 550 quilômetros, muitas vezes para ir em reuniões em São Paulo, para nós tomar decisões de pastores, abertura de obras novas em todo o estado de São Paulo. Então, essa é a visão da igreja do Evangelho Quadrangular. Muitas das vezes, a pessoa olha para a igreja lá do pastor Eliezer, pensa que é só a igreja do pastor Eliezer. Olha para a igreja do pastor Vanderlei, no Aritana, pensa que é só ela ali. E assim por diante, nós temos outra aqui na Boribis, Vila São Paulo, mas não é só 5 igrejas que nós temos no estado de São Paulo. Nós temos mais de 2.000 igrejas. Não é mais de 2.000 igrejas que nós temos. Nós temos 17.500 igrejas em todo o Brasil. Então nós somos a segunda ou terceira maior igreja do Brasil. São 17.500 igrejas abertas e congregação. Aí nós temos mais de 60.000 pastores no estado. Hoje nós temos um grande problema no estado de São Paulo. Qual que é o nosso problema? Nós não temos lugar para que nós possamos fazer grande concentração do nosso povo. Não tem. No Brasil não tem um lugar que caiba nem os pastores da igreja do Evangelho Quadrangular Obreiro. Então nós temos mais de 60.000 pastores e os auxiliares, se colocar diácono, músico, só isso. Nós ultrapassamos 150.000 pessoas, 200.000 pessoas, só líder. Então nós não temos. Então nós fracionamos quando nós vamos fazer qualquer concentração. Nós fracionamos. Por mais que a gente construa lugares para nós agregar o nosso povo no estado, a nossa liderança, o nosso pastor não consegue. Nós não conseguimos de maneira alguma. Graças a Deus a igreja tem crescido muito. Nós temos alvo de batismo. O alvo de batismo nós estamos atingindo só no estado de São Paulo esse ano. 30.000 pessoas batizadas só dentro do ano de 2024. 30.000. Porque a Igreja Quadrangular tem uma ideologia. Ela não trabalha buscando pessoas de outras igrejas. Não. Nós trabalhamos com alvo de batismo. Nós trabalhamos buscando o perdido, aquela pessoa que está nas drogas, aquela pessoa que o casamento está destruído. Nós somos contra. Nós não trabalhamos pegando pessoas de outras igrejas, porque nós não vemos vantagem nisso. Porque eles são nossos irmãos também. Entendeu? Não importa a igreja que você está. Você é nosso irmão. Se você está lá,
porque Deus te colocou lá. Nós queremos pegar aquela pessoa que está perdida, aquela pessoa que está com o casamento destruído, aquela pessoa que precisa de uma ajuda psicológica, emocionalmente, espiritualmente. Por isso que a igreja quadrangular ela cresce. Então você coloca 30 mil pessoas só no estado de São Paulo, imagine quanto nós teremos em todo o Brasil. Com certeza, números que realmente nos deixam muito felizes, né, pastor? Porque até é importante o que o pastor Walter disse. Esse dia 15 de novembro, que celebramos agora 73 anos da igreja aqui no país, ela que teve início em 15 de novembro de 1951, importante essa fala do pastor Walter para mostrar, né, a preocupação de trazer à sociedade as pessoas que mais precisam, né? E foi muito bacana o que ele disse, não pessoas de outras igrejas, de outras denominações, mas sim as pessoas que mais precisam. Por isso que é esse trabalho importante na sociedade, na ponta da linha, lá na frente, buscando realmente as pessoas que buscam e precisam de Deus, da palavra de Deus, do acolhimento. Então, quer dizer, é muito interessante esse relato, porque quando chegou a igreja aqui no país, aqui no Brasil, teve esse trabalho de campo, de trabalho das necessidades das comunidades para poder atendê-las e ajudá-las. É verdade, Glaucio, e como o pastor Walter estava falando, a igreja ela tem que se identificar com as pessoas, e as pessoas ela tem que se identificar com a igreja, né? E uma das estratégias do pastor Harold Williams, quando ele começou a igreja, a grande preocupação dele era como fazer a igreja crescer no Brasil, alcançar o Brasil. E ele recebeu uma visão no momento de oração, né? E ele foi para os Estados Unidos, como o pastor Walter falou, para buscar recursos, porque Deus deu a visão para ele de uma tenda. E a igreja do Evangelho Quadrangular, ela cresceu através das tendas, que é tipo um circo. É tipo um circo, igualzinho um circo. E ele conseguiu esses recursos nos Estados Unidos e trouxe a primeira tenda para o Brasil, né? E essa tenda que foi feita pela mão das mulheres da igreja, foi costurada, e ele trouxe essa tenda. E ele montou essa tenda ali em São Paulo e começou esse trabalho. E as pessoas passavam, viam uma tenda ali, né, que no mínimo chamava atenção, né, naquela época. Aí, será que vai ter um circo aqui? O que vai acontecer? E no mínimo aquilo chamava a atenção das pessoas. E essa tenda, Glaucio, foi um sucesso. A igreja cresceu através dessa estratégia. Essa tenda veio para Tupã, veio para Birigui, correu os municípios, chegava a tenda no município. Isso aconteceu aqui em Tupã. Montava-se a tenda ali e vinha um missionário e começava a fazer o trabalho, aquele trabalho diferenciado, que nem o pastor Walter falou, né, pastor? Inclusive, o pastor Eliezer, eu tenho certeza que nesse momento tem alguém assistindo essa programação que... Sabe por que ele não vai lembrar? Por que vai lembrar? Porque não era igreja quadrangular, era Cruzada Nacional de Evangelização. Cruzada Nacional de Evangelização. Saía fazendo as cruzadas. Isso, em Tupã. Há muitos anos atrás, há 50 anos atrás, já encontra a pessoa, eu fui da cruzada, eu ia na cruzada. Então não é algo que começou hoje. Exatamente. É algo que tem história. Com certeza. E ela se identificou com as pessoas, porque a tenda que parece, tipo assim, a tenda, um lugar onde as pessoas possam chegar, um lugar simples. Então hoje praticamente não existe mais as tendas, mas se você for procurar a história da igreja quadrangular no Brasil, a grande estratégia de crescimento foi essa identificação com as pessoas. E o pastor Walter disse algo muito importante: naquele tempo as igrejas tradicionais, elas não tinham os instrumentos que tem hoje. Por exemplo, instrumento de percussão, instrumento da guitarra, contrabaixo, bateria, não podia ter esse instrumento em cima do altar. Não podia. A igreja quadrangular que veio quebrando, né, essa estratégia, o acordeon, a sanfona, o pandeiro e aqueles louvor mais assim que se identificava com as pessoas. Então ela se tornou uma igreja que identificava com as pessoas, uma igreja alegre, as pessoas vinham e ali elas recebiam os milagres, porque a igreja pregava muito sobre a cura divina, né? E a igreja realmente quadrangular, ela tem muita facilidade para se identificar com as pessoas, né? E as pessoas têm facilidade para se identificar com essa igreja, que é uma igreja alegre, é uma igreja que não impõe para as pessoas fardos, né? Ensina a pessoa que ela tem que ter realmente uma comunhão com Deus, uma obediência ao Evangelho de Jesus Cristo, e que ela tem que levar a família dela a ser uma família cristã, a servir ao Senhor. Então essa é a mensagem quadrangular, que Jesus salva, batiza com o Espírito Santo, Jesus cura e Ele voltará. E as pessoas, elas vêm segundo as suas necessidades, claro, buscar uma ajuda,
do momento difícil que ela está vivendo, né? E ali ela alcança esse acolhimento e através do Evangelho a pessoa vai conseguindo ter uma mudança de vida. Então o papel da Igreja Quadrangular realmente é esse papel que você está falando, do acolhimento e levar a pessoa a ter uma vida estruturada, familiar, profissional. Nós temos várias secretarias de homens e negócios, né, pastor? A Secretaria de Idosos. Então a igreja, ela atinge toda a parte da família, da sociedade, ela leva a pessoa a encontrar as respostas, a encontrar a direção que elas precisam para a vida delas no momento de dificuldade, que elas procuram a igreja. Perfeito, pastor Eliezer. Nós chegamos ao final do primeiro bloco, o programa Ponto de Vista, hoje recebendo o pastor Walter aqui conosco, ao lado do vereador pastor Eliezer de Carvalho, falando sobre os 73 anos da Igreja do Evangelho Quadrangular aqui no Brasil, 101 anos no mundo. E foi muito interessante esse primeiro bloco, você conheceu a história desde a fundação, né, os desafios da igreja, as metas da igreja, de realmente trazer a comunidade, ajudar a comunidade, ouvir a comunidade e ajudá-la sempre, né, dentro da possibilidade, do seu alcance. E no segundo bloco, nós iremos falar sobre as ações da igreja, em especial aqui em Tupã, né, os projetos que são realizados com maestria aqui em Tupã, e com certeza você conhecendo um pouquinho mais a fundo sobre a Igreja do Evangelho Quadrangular, que, como eu disse, no próximo dia 15 agora de novembro, estará celebrando 73 anos aqui no Brasil e 101 anos aqui no mundo, né? Um trabalho importante que começou lá atrás com a missionária Aimee Semple, e com certeza você conhecendo mais sobre a história, né? E como que chegamos a esse número expressivo de pessoas que fazem parte da igreja, números que realmente nos deixam muito felizes. Porque, como disse o pastor Walter, independente da sua religião, você que tem a sua religião, somos irmãos. Mas a Igreja do Evangelho Quadrangular tem essa missão de trazer as pessoas que mais precisam, que estão perdidas, que precisam, né, de um acolhimento, de um apoio, de uma palavra amiga. Daqui a pouquinho, então, a gente volta com o segundo bloco, o programa Ponto de Vista, aqui pela TV Câmara de Tupã, uma TV a serviço da população. Voltamos já.